O Brasil foi humilhado no sul, perdemos uma província por incompetência militar, o Uruguai libertou-se de um império opressor. Se cresceste a ouvir estas frases nas aulas de história, parabéns. Fostes alimentado com mais uma narrativa de vitimização e ignorância estratégica. A Guerra da Cisplatina é vendida como o grande fracasso de Dom Pedro I, a prova de que o Império era um gigante com pés de barro que não conseguia segurar os seus próprios territórios contra um punhado de libertadores. Mas e se eu te dissesse que o Brasil nunca foi derrotado no campo de batalha? E se eu te provasse que enquanto os soldados mantinham a linha em terra, a marinha estrangulava Buenos Aires até à bancarrota total? A verdade é que o Uruguai não nasceu de uma vitória argentina, mas de uma jogada de mestre da diplomacia inglesa que precisava de um balcão de negócios livre no Rio da Prata. Neste vídeo vamos rasgar mais esta página. Vamos mostrar como a elite de Buenos Aires financiou uma invasão mascarada de revolta, como a Marinha Imperial deu uma lição de geopolítica no mar e como uma rainha conspiradora quase mudou o mapa da América do Sul décadas antes da guerra. Se estás farto de ouvir a versão do coitadinho e queres ver os factos sem o filtro do politicamente correto, fica por aqui, porque esta é mais uma página rasgada. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Ora bem, vamos lá começar pelo início, porque a história que te contaram na escola parece um conto de fadas mal escrito. A narrativa oficial diz que a Cisplatina, o atual Uruguai, era uma terra que não queria ter nada a ver connosco e que o malvado Império Português a anexou à força. Mentira! Para percebermos a Cisplatina, temos de olhar para o mapa e para a confusão que era o Rio de Prata no início do século XIX. Aquilo não era uma nação, era um viveiro de anarquia, milícias e caudilhos que não se entendiam. Portugal não entrou ali por ganância, entrou por segurança nacional. Ou acham que íamos deixar uma zona de fronteira tão estratégica entregue a bandoleiros que ameaçavam o nosso Rio Grande do Sul? Em 1817, Dom João VI, que de bobo não tinha nada, enviou os voluntários reais do príncipe. Eram tropas de elite que tinham lutado contra o próprio Napoleão. Eles não foram lá para roubar nada, foram para pacificar uma região que estava a ferro e fogo. E sabem que mais? Setores influentes da elite de Montevideo pediram a intervenção. Eles preferiam a ordem da coroa portuguesa ao caos sangrento dos caudilhos como Artigas. Em 1821, a Cisplatina foi uma anexação formalizada pelo Congresso Cisplatino, a votar a favor da união ao Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Portanto, quando em 1825 aparecem os chamados 33 Orientais a proclamar a independência, eles não eram libertadores românticos. Eram agentes que operavam com apoio direto de Buenos Aires. As Províncias Unidas do Rio da Prata, a Argentina de hoje, não queriam a liberdade de ninguém, era o território para eles. Foi uma invasão estrangeira, mascarada de revolta popular. O Brasil, já independente sob o comando de Dom Pedro I, o Império do Brasil considerava a Cisplatina território legítimo por direito e por tratado. E por isso respondeu militarmente. Chamar a isto rebelião é como dizer que se um vizinho invadir o teu quintal e convencer o teu cão a morder-te, o cão é que é o revolucionário. Foi política pura, rasteira e financiada pelo ouro de Buenos Aires. A história oficial adora focar-se nas escaramuças em terra para dizer que o Brasil estava a perder. Mas esquecem-se de um pequeno detalhe. A guerra não se ganha apenas com cavalos e lanças. Ganha-se a estrangular o bolso do inimigo. E nesse aspecto o Império do Brasil deu uma lição de geopolítica que Buenos Aires ainda hoje tenta apagar da memória. Mal a guerra começou, Dom Pedro I ordenou o bloqueio naval do porto de Buenos Aires. Imaginem o cenário. A Marinha Imperial, herdada da estrutura portuguesa e comandada por oficiais experientes, simplesmente fechou a torneira da economia argentina. Nada entrava, nada saía. O comércio externo deles ruiu. Enquanto os argentinos faziam festa por pequenas vitórias no interior, a capital deles estava a sufocar financeiramente. Eles podiam ter audácia, mas o Brasil tinha os navios e o controle do oceano. É importante notar que este esforço de guerra teve um custo brutal. Dom Pedro I, para manter esta armada e o bloqueio, teve de contrair empréstimos pesadíssimos em Londres. No Rio de Janeiro, a inflação disparou e a popularidade do imperador, que já não estava
famosa caiu a pique. O povo nas ruas não queria saber da honra do Império no Sul, queria saber do preço do pão. Esta pressão interna foi o que realmente começou a corroer a capacidade do Brasil de manter a província muito mais do que as balas argentinas. A verdade é que Buenos Aires estava desesperada e eles não conseguiam furar o bloqueio de forma eficaz. Recorreram a corsários, basicamente piratas licenciados, para tentar atacar a marinha brasileira, mas o resultado final era sempre o mesmo. A economia deles estava em frangalhos e o Brasil continuava senhor dos mares. Se a guerra fosse decidida apenas pela força bruta e resistência económica, Buenos Aires tinha colapsado muito antes. Mas claro, a Argentina precisava de um momento de glória para o seu folclore. E foi aí que chegámos a um lugar chamado Ituzaingó. Eu não devo ter dito isto certo. Antes de continuar, pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da Prozis. E não é só para a malta do ginásio. Isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tens lá barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e, claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, continuemos. Se fores a Buenos Aires, vais encontrar ruas, praças e monumentos celebrando a vitória de Ituzaingó, ou Batalha de Passo do Rosário para os brasileiros. Na cabeça deles foi o momento em que o exército republicano destruiu as pretensões imperiais. Mas como sempre, aqui no Páginas Rasgadas, vamos olhar para os números e não para os hinos patrióticos. A verdade é que Ituzaingó foi no máximo um empate tático mal gerido. O exército brasileiro, comandado pelo Marquês de Barbacena, cometeu erros de coordenação. Sim, cometeu. Mas os argentinos e os seus aliados uruguaios, liderados por Alvear, não conseguiram aniquilar as forças do Brasil. No final do dia, o exército imperial retirou-se em ordem, mantendo a sua capacidade de combate. Sabem o que é uma vitória decisiva? É quando o inimigo deixa de existir. O Brasil continuou lá, firme, e o bloqueio naval não se mexeu 1 milímetro. Para terem uma ideia do nível da vitória que foi para eles, após a batalha, Alvear não conseguiu avançar sobre Porto Alegre como planeado. O exército republicano estava tão exausto, tão sem mantimentos e tão dividido por brigas internas entre os generais que tiveram de recuar. Eles ganharam o terreno de uma batalha, mas perderam o fôlego da campanha. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Dom Pedro I usava o pretexto da guerra para centralizar o poder, o que gerava ainda mais atrito com a elite liberal brasileira que vivia na Cisplatina. Um ralo de dinheiro e de vidas. Dizer que Ituzaingó decidiu a guerra é como dizer que um lutador ganhou um combate porque deu um soco mais bonito, mesmo tendo acabado o assalto encostado às cordas, sem conseguir levantar os braços. Enquanto o adversário ainda estava de pé, pronto para outra. A guerra entrou num impasse. O Brasil não conseguia expulsar os invasores por terra e os republicanos não conseguiam sobreviver ao sufoco económico imposto pela Marinha Brasileira. O resultado? Quando ninguém consegue ganhar no campo de tiro, quem decide a história é quem tem a caneta mais pesada. E essa caneta não falava português nem espanhol. Falava inglês. Nesta altura tinhas o Brasil e as Províncias Unidas, Argentina, num abraço de morte. O Brasil estrangulava Buenos Aires pelo mar e os argentinos tentavam, sem sucesso, dar o golpe final por terra. Estava tudo bloqueado. E quem é que odeia bloqueios comerciais? Exatamente, a Inglaterra. Londres não queria saber quem era o dono da Cisplatina. Eles queriam era que o Rio da Prata estivesse aberto para os seus têxteis e produtos industriais. Espertos eram eles. O bloqueio naval brasileiro estava a dar cabo dos lucros britânicos. Foi então que entrou em cena Lord Ponsonby, o diplomata enviado por Londres com uma missão clara: acabar com aquela brincadeira. Ponsonby não foi lá para ser justo, ele foi lá para ser prático. Ele olhou para o imperador Dom Pedro I e para os líderes de Buenos Aires e basicamente disse isto assim: vocês não se entendem? Então a solução é simples. A Cisplatina não fica para nenhum de vocês. E foi assim que nasceu a ideia do Estado Tampão. O Uruguai não nasceu de uma vitória militar gloriosa dos 33 orientais. Ele nasceu de uma necessidade comercial britânica de garantir que nenhuma potência local controlasse sozinha a entrada do Rio da Prata. Em 1828 assinou-se a Convenção Preliminar de Paz. O Brasil, exausto financeiramente e com Dom Pedro I a enfrentar revoltas internas, cedeu. Buenos Aires, à beira da falência total pelo bloqueio, também aceitou. O Uruguai tornou-se independente, mas sob a garantia
da Inglaterra e do Brasil. Portanto, a próxima vez que ouvires que o Brasil perdeu o Uruguai na guerra, corrige. O Brasil não foi derrotado no campo de batalha. Foi vencido pela conveniência geopolítica de uma superpotência que precisava de mercados abertos. Foi uma independência fabricada em gabinetes diplomáticos. Tudo para servir o Império Britânico. O próximo capítulo sobre a Cartola Joaquina é exclusivo dos Viriatos. E só por entrares no Viriatis, o nosso clube digital, e te tornares um Viriato, já tens acesso a uma montanha de conteúdos gratuitos. Cursos, artigos de jornal, e-books, chats e muito mais, onde todos os viriatos discutem a realidade sem filtros. Mas, para quem não quer perder o pacote completo com as versões estendidas dos meus vídeos, todas as lives, e sim, temos lives todos os dias, não só minhas, mas de 9 criadores de conteúdo diferentes, assim como o acesso total a todos os cursos e e-books, a assinatura é o teu bilhete de identidade nesta resistência. E porque eu quero que estejas lá connosco, podes usar o meu código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na tua assinatura. Não fiques apenas à superfície, torna-te um viriato hoje e vem fazer parte em viriatis.pt/de Sousa Viegas. É o primeiro link na descrição. A Guerra da Cisplatina não foi a derrota humilhante que a narrativa e o romantismo argentino tentam vender. O que vimos aqui, com factos na mesa, foi que o Império do Brasil manteve o controle dos mares até ao último segundo, e provando que militarmente o Brasil estava longe de um colapso. O nascimento do Uruguai não foi fruto de uma revolução popular gloriosa, mas sim de uma jogada de mestre da diplomacia britânica que precisava de um estado tampão para garantir que o comércio não parasse por causa das guerras locais. Rasgámos a página do coitadinho derrotado para mostrar um império que, apesar das crises internas, lutou pela sua soberania e foi uma peça central no tabuleiro geopolítico mundial. Se este vídeo te ajudou a perceber que a história é muito mais do que slogans patrióticos e que o Brasil não entregou o que era seu sem uma luta de gigantes, já sabes o que tens a fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal para não seres mais um enganado pelos livros escolares e carrega no sininho para receberes as notificações. Eu quero ver esses comentários a deitar fumo. Achas que Dom Pedro I deveria ter insistido na guerra até à vitória total? Ou a paz britânica foi o melhor remédio para um império em chamas? Partilha isto com aquele teu amigo que ainda acha que o Uruguai deu uma lição de armas. Segue-me também nas redes sociais para mais doses de realidade sem filtros, porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que no Rio da Prata o que definiu as fronteiras não foi o sangue dos vencidos, mas a tinta dos que sabiam negociar o futuro.